Rolex. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa em sucesso, em luxo, né? É, sem dúvida, uma das marcas mais reconhecidas do planeta. Mas a história por trás de todo esse brilho, bom, ela não tem nada de glamurosa. Na verdade, ela começa com uma tragédia enorme. Para se ter uma ideia, hoje, a Rolex é avaliada em cerca de 8 bilhões de dólares. É um verdadeiro império. Mas para entender de verdade como esse império foi construído, a gente precisa esquecer um pouco os diamantes e os cofres e voltar no tempo, para a história de um garoto que perdeu absolutamente tudo. E essa é a grande pergunta que vai nos guiar. Como é que um jovem sem pais, sem grana, sem um futuro garantido, não só conseguiu sobreviver, como virou as regras de uma indústria inteira de cabeça para baixo? É uma jornada em tanto. Vamos nessa. Bom, vamos conhecer o nosso protagonista. Esse aqui é Hans Wilsdorf. Ele nasceu na Alemanha em 1881, numa família de comerciantes, tudo tranquilo. Só que essa tranquilidade acabou de um jeito muito brusco. A mãe dele morreu quando ele tinha só 12 anos e pouco tempo depois o pai dele também faleceu. De repente, Hans Wilsdorf era órfão. Os tios dele, que viraram seus tutores, tomaram uma decisão que deve ter sido bem difícil. Venderam os negócios da família e mandaram o Hans e os irmãos para o internato. Na época ele odiou, se sentiu completamente abandonado. Mas, anos mais tarde, ele olhou para trás e percebeu que aquele momento não foi o fim. Foi o começo. Foi ali que ele aprendeu na marra que só podia contar consigo mesmo. Aos 19 anos, Wilsdorf faz as malas e vai para a Suíça. Ele até consegue um emprego numa empresa que exportava pérolas, mas tinha algo ali do lado, na cidade de La Chaux-de-Fonds, o coração da relojoaria suíça, que o deixava fascinado. Ele via aqueles artesãos trabalhando com uma precisão absurda e uma sementinha foi plantada na cabeça dele. E aí, em 1900, ele arruma um emprego que mudou tudo. O trabalho dele era dar corda em centenas de relógios de bolso e checar se eles estavam funcionando direitinho. Parece repetitivo, né? Mas para Wilsdorf, aquilo foi uma verdadeira universidade. Ele aprendeu todos os segredos, as falhas, os pontos fortes dos mecanismos. Ficou simplesmente obcecado em busca do relógio perfeito. Depois de um tempo, Wilsdorf se muda para Londres. Lá, ele se casa e, em 1905, com uma ajuda financeira do cunhado, Alfred Davis, ele abre a sua primeira empresa, a Wilsdorf Davis. A ideia era bem direta: importar os mecanismos de altíssima qualidade da Suíça e montar em caixas resistentes fabricadas na Inglaterra. O sonho estava começando a virar realidade. E é aqui que a gente entende o tamanho da montanha que ele resolveu escalar. Naquela época, no início dos anos 1900, homem que era homem usava relógio de bolso. Era o padrão, símbolo de precisão. Agora, relógio de pulso? Isso era visto como uma joia feminina, uma coisa frágil, que nem marcava a hora direito. Apostar nisso era praticamente uma loucura. Mas olha só essa citação dele de 1914. Isso mostra a convicção absurda do Wilsdorf. Enquanto todo mundo dava risada, ele viu o futuro com uma clareza impressionante. Ele não queria só vender uns relógios de pulso. Ele queria provar para todo mundo que eles podiam ser tão bons ou até melhores que os relógios de bolso. Ele também sacou que Wilsdorf Davis não era um nome que ia pegar. Precisava de algo curto, forte, chique, que funcionasse em qualquer língua. A história conta que ele passou semanas combinando letras de todos os jeitos possíveis, até que, em 1908, a palavra Rolex apareceu. Ele disse que o som pareceu de um relógio recebendo corda. Era perfeito. Com o nome resolvido, a obsessão do Wilsdorf se voltou para um problema técnico. Como transformar aquele relógio de pulso delicado numa fortaleza? Ele não queria só dar uma melhorada no que já existia. Ele queria criar uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes. E nessas palavras dele está a missão completa. Ele entendeu que o inimigo número 1 de um relógio preciso era o mundo aqui fora. Poeira, umidade, suor, tudo conspirava para estragar o mecanismo. A única solução era criar uma barreira intransponível. E ele conseguiu. Em 1926, a Rolex apresentou o Oyster, a ostra. A sacada genial foi criar um sistema em que o fundo da caixa, o vidro e o pino de dar corda eram todos rosqueados, fechando o relógio de forma hermética. Pensa na escotilha de um submarino. Era isso. Foi o primeiro relógio de pulso do mundo a ser de verdade à prova d'água. A indústria ficou de queixo caído. Só que ainda tinha um probleminha. Para dar corda no relógio, a pessoa precisava desenroscar a coroa. E aí,
adeus vedação. A resposta do Wilsdorf foi outra revolução. Em 1931, o mecanismo perpetual. Basicamente, um rotor interno usava o movimento natural do braço para dar corda no relógio sozinho. Pronto. Agora a fortaleza era completa e autossuficiente. Ok, ter o melhor relógio do mundo é uma coisa. Fazer o público acreditar nisso é outra história. E é aqui que o Wilsdorf se mostra um gênio não só da engenharia, mas do marketing. Ele sabia que precisava de provas, não de promessas. E a oportunidade perfeita apareceu em 1927. Uma jovem nadadora inglesa, chamada Mercedes Gleitz, anunciou que ia tentar cruzar o Canal da Mancha. Wilsdorf foi atrás dela e deu um Rolex Oyster para ela usar na travessia, pendurado no pescoço, bem à vista dos fotógrafos. O frio era tanto que ela não conseguiu completar a travessia. Mas, depois de mais de 10 horas naquela água congelante, o relógio continuava funcionando perfeitamente. No dia seguinte, Wilsdorf não deu uma entrevista. Ele foi lá e comprou a capa inteira do jornal Daily Mail para anunciar para o mundo: o Rolex Oyster venceu o Canal da Mancha. Uma jogada de mestre. E ele não parou por aí, não. Ele começou a colocar os relógios dentro de aquários nas vitrines das lojas, equipou a expedição que sobrevoou o Monte Everest pela primeira vez, deu um Rolex para o piloto Sir Malcolm Campbell quando ele quebrou recordes de velocidade em terra. A mensagem era martelada, sem parar. Onde o ser humano testa seus limites, um Rolex vai estar lá, funcionando. Wilsdorf construiu o império dele, mas a vida ainda tinha mais um golpe guardado. Durante a Segunda Guerra, em 1944, a esposa dele faleceu. Sozinho e sem filhos, ele tomou uma das decisões mais incomuns da história dos negócios. Uma decisão que protegeria sua criação para sempre. E aqui vem o pulo do gato. A Rolex não é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores. Ela pertence 100% a uma fundação de caridade privada. O que isso significa? Que a Rolex não pode ser vendida, que ela não tem acionistas cobrando lucros trimestrais e que a maior parte do que ela lucra vai para a filantropia. Ele basicamente tornou a empresa dele imortal. Com a empresa segura para o futuro, o pós-guerra foi uma explosão de criatividade. A Rolex lançou um ícone atrás do outro. O Datejust em 45, o primeiro com a janelinha de data, o Submariner em 53, que virou o modelo de relógio de mergulho, e o Day-Date, que ficou conhecido como o relógio dos presidentes. Wilsdorf não estava mais só vendendo relógios, ele estava criando lendas. Hans Wilsdorf morreu em 1960, depois de ver sua visão se tornar uma realidade inquestionável. E foi depois da morte dele que a empresa que ele construiu com base na resistência e na confiança começou a ser posicionada também como o símbolo máximo de status e conquista. Foi o que a transformou no ícone de luxo que a gente conhece hoje. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Quando se olha para um Rolex hoje, o que é mais valioso? O ouro, a engenharia, o status que ele representa ou a história improvável e inspiradora daquele órfão que, contra tudo e contra todos, usou a própria tragédia como combustível para construir algo que, de fato, duraria para sempre?